Eu tenho aqui, acho que vocês talvez vejam, vocês conseguem ler? Absolutamente nada, é lógico. Tá? Mas tem um monte de coisa escrita aqui, tá vendo? Um monte. Tudo que está assim, em volta desse círculo, né? São vários comportamentos, ou tipos de comportamentos, ou reações que nós temos aos eventos que ocorrem na nossa vida. Hoje à tarde estivemos conversando com o grupo, mas tinha outras pessoas com alguns problemas específicos que nós aproveitamos quase 80%, né, do tempo, conversando mais diretamente com essas pessoas. Pessoas que estão passando por momentos complicados. Momentos que acho que todos nós aqui já passamos uma vez ou outra, ou que estejamos passando. E se tem uma coisa que eu dou graças a Deus, eu realmente procuro usar esse sentimento da gratidão, é o conhecimento que a doutrina espírita propiciou para mim. E acredito que para vocês também, para muitos de vocês. Foi com o espiritismo que, depois, já de formado e trabalhando profissionalmente, e tendo já uma filha, eu tomei contato com a doutrina. Eu tomei contato com a doutrina por causa do que eu comentei, momento de dor. Aí eu tive amigos, pessoas que se interessaram pelo problema que eu estava tendo e me deram a possibilidade de conhecer o Espiritismo, sendo bem breve nessa história, que muitos já conhecem. E quando eu comecei a participar das primeiras palestras como estas, eu comecei a perceber que o Espiritismo tinha um conteúdo que eu jamais tinha imaginado. Aí eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, comecei a ler a série inteira do André Luiz, inteira, assim, um livro atrás do outro, com lápis na mão, porque aquilo me falava tão de perto, sabe? Aqueles ensinamentos sobre a reencarnação, como é que era a encarnação, como é que as experiências aconteciam, a lei de ação e reação, que eu era espírito, que eu não morria, que a gente vivia um tempo aqui na escola, depois a gente ia lá para o plano espiritual, e lá no plano espiritual não tinha harpa, quer dizer, até deve ter harpa, mas a gente não morre e fica tocando harpa em cima das nuvens, né? Ou sei lá o que cada um acreditava, e que lá tem vida, e que a gente se prepara para outras encarnações, e em cada encarnação a gente tem a possibilidade da gente aprender mais, e voltamos com propósitos, com objetivos. Nossa, aquilo foi uma riqueza. Até comentei à tarde, eu cheguei a ser um cara chato, porque aquilo mudou tanto a minha concepção de Deus, da existência de Deus, da justiça divina, que eu queria que todo mundo acreditasse naquilo que eu acreditava, e não dá para fazer isso. Então, por um bom tempo, eu acho pelo menos por um mês, eu fui chato, né? Porque cada um tem o seu momento. Se a pessoa se interessa, puxa vida, eu tenho percebido que você está bem diferente. Antes você falava tanto palavrão, agora não fala mais. Antes você era tão assim. Não que a gente mude muito, porque as mudanças, elas são lentas. Mas as cascas mais grossas que nós temos, é a primeira coisa que a gente tira. Sabe? Vícios, hábitos. Se você é uma pessoa que, por exemplo, é do tipo assim, intolerante, ou pega muito no pé das pessoas, ou não sei o quê, aí de repente você passa a diminuir, né? E são anos e anos que depois desse conhecimento, e a gente tem que usar o conhecimento, não é verdade? O conhecimento não é para ficar enterrado. O conhecimento é para a gente, primeiro, colocar para nós. O que eu posso fazer para que eu melhore? Porque eu não vou melhorar. Eu não vou melhorar o Júlio. Eu não vou melhorar a Sônia, o seu Mário. Sabe? É cada um que vai procurar e vai perceber aquilo que tem que melhorar.
E não adianta eu querer ser uma pessoa perfeita. Não adianta eu falar assim, que, mas eu tenho tantos defeitos. Todos nós temos defeitos. Todos nós. Porém, uma coisa é, eu tenho defeitos, eu preciso estar vigilante para ver o que está mais, assim, impactando. O que impacta mais? E tentar melhorar. Então, outra coisa, hein? Não estou me dando como exemplo de nada, absolutamente nada. Não sou exemplo. Tá? Se tiver algum exemplo que vocês veem, tudo bem, vocês usem. Mas eu estou falando isso com uma experiência pessoal. Eu queria ser feliz. Eu posso dizer para vocês que estou feliz, apesar das dificuldades, tudo. Né? E então, com quem mais eu convivo? Convivo mais com a minha esposa. Já pensou? Se eu convivo mais com a minha esposa e eu faço dessa convivência um inferno, eu estou no inferno sem morrer. Então, eu vou fazer minha parte para que ela não sofra com um cara meio infernal, né? Certo? E conversando, sentando, sem brigas, sem discussões, aceitando que o outro é diferente. Esse é o grande problema que nós temos. Nós achamos que as pessoas deviam ser diferentes, quando não. As pessoas são, certo? Cada um é cada um. Isso aí era a filosofia. A primeira vez que eu vi esse cada um é cada um foi do meu filho, né? Pai, cada um é cada um. Então, cada um de nós tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem um padrão espiritual, tem a sua vibração natural. Às vezes a nossa vibração sobe, muito legal, nossa, estou apaixonado, é uma maravilha. Às vezes a nossa vibração vai lá para baixo, e cuidado que os espíritos também gostam, alguns espíritos também gostam, né, dessas vibrações mais pesadas. Então é bom que a gente vigie o nosso pensamento. Mas nós somos diferentes. A educação que eu tive é diferente da educação que todos vocês tiveram. Não quer dizer que foi melhor nem pior. E a gente traz muita coisa da nossa convivência, da nossa educação. Tá? Uma coisa que também é importante explicar é que esse nível, assim, de educação espiritual, de evolução, sei lá o quê, é muito pessoal. Tá? Nós temos diversos sentimentos bons, diversos sentimentos. Nós temos muito da humildade, de prática de caridade, de ouvir as pessoas, mas nós temos muita coisa ainda que nós precisamos melhorar. Eu sei que as pessoas de fora sabem muito mais do que eu, o que eu preciso melhorar, essa é a verdade. Né? Mas cada um tem um padrão. Somos ainda, e eu vou generalizar isso, nós somos orgulhosos. Ainda nós somos egoístas. Então, nós já trazemos dentro de nós algumas características de sentimentos. Mas esse é o nosso padrão. E a gente vai mudando aos poucos. Cada encarnação vai fazer com que a gente seja menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, menos ciumento, menos egocêntrico, sabe? E vamos ser mais serenos, mais humildes, praticando mais a caridade, mais amorosos, ouvindo melhor as pessoas, mais empáticos. Certo? São características que todos nós temos, mas alguns têm muito mais dessas boas características do que outros. Não importa, nós não estamos numa competição. Mas nós não estamos competindo quem é mais elevado e quem não. Cada um na sua, buscando essa evolução. Então, eu estou falando do padrão de sentimentos que cada um tem. É como se fosse o nosso DNA. Esses sentimentos que eu mencionei, eles, em função dos acontecimentos, dos eventos externos, eles causam uma reação na gente, que é chamada emoção. Então, são diversas emoções. Uma das emoções, por exemplo, é a raiva. E alguém não tem raiva nunca? Levanta a mão. Eu quero beijar a mão. Só quando dirige. Quando dirige, quando dirige. E muitas vezes nós temos, né? Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém nos ofende, quando alguém, de repente, vem aquela emoção.
entre nós. Quando alguém nos fechou, quando alguém riscou um carro novo, quando cada um imagina aí o que pode trazer aquela emoção da raiva, que é pesada. E a emoção da raiva e qualquer outra emoção negativa, eu tenho que, de alguma forma, manifestar. Eu preciso manifestar, porque senão essa energia fica parada aqui. Mas como é que eu vou manifestar? O cara riscou, o menino, o filho do vizinho riscou meu carro, eu vou pegar uma barra ou um pedaço de madeira e vou bater na criança e colocar toda a minha raiva nela? Então, existem diversas formas da gente manifestar essa raiva, que é uma emoção que ainda nós temos. Com o medo é a mesma coisa, com a tristeza, com a alegria. Tá? Então, do momento que essa emoção surge dentro de nós, existe um outro tempo em que ela vai se tornar realidade. Para a pessoa que é instintiva, é pá, pum. Tá? Ficou com aquela emoção, com a raiva, vai para a ação. Ou fala, ou xinga. Tá? Mas existe um trajetinho a mais que nós podemos colocar. Qual que é? Contar até 10 é sinal que chegou na razão, né? Na consciência. O que quer dizer? Caramba, eu estou com uma vontade de reagir, mas eu vou segurar. Em vez de bater, eu vou conversar. Opa, já foi um ganho. Eu estou falando da raiva, mas eu podia falar de diversas outras coisas. Esse monte de linha que tem aqui, que são esses comportamentos, nós chamamos de comportamentos defensivos ou comportamentos de abertura, que estão relacionados aos comportamentos das pessoas que ainda são muito defensivas, embora uma pessoa agressiva é considerada uma pessoa defensiva, porque ela agride para se defender, ela ataca para se defender. É igual o animal que morde porque ele está com medo de você, sabe? Ele está com medo que você vai fazer mal. Então, é assim que funciona esses sentimentos, né, que nós temos. Então, do momento em que a emoção chega aqui, por causa do nosso sentimento, ela vai se manifestar. Mas nós não somos animais irracionais. Nós somos humanos. Nós temos livre-arbítrio. Então, hoje, nós temos praticamente a obrigação da gente usar a razão, a inteligência emocional. Eu posso gritar, opa, mas gritar já não me faz bem, tá? Características que são importantes que a gente tenha. Eu estou sendo legal, eu vou começar com as características boas. Não vou falar todas, não. Ouvir com paciência e atenção. Vocês acham importante? Fazemos isso, gente? Às vezes. Ouvir com atenção? Às vezes. Pessoal, vocês ouvem com paciência? Quando vocês estão com pressa e alguém quer falar? Hã? Ouve com paciência? Ou você já quer ir para os finalmente? Eu sou do finalmente. Você é dos finalmente, né? Estou melhorando. É uma característica que nós temos que observar. Aos poucos, sabe? Eu tenho paciência para muitas coisas eu tenho paciência, mas para outras eu não tenho. Então, ouvir com paciência e atenção depende da conversa, depende da conversa, sabe? Mas aqui, por exemplo, no encontro fraterno, é absolutamente necessário, quando nós estamos conversando com alguém que vem a primeira vez, que a gente ouça com atenção, máxima atenção, concordam? Então, se alguém está meio fraco nisso, como eu estou, né, temos que prestar atenção. E não adianta. A pessoa está falando e você já está pensando, você tem paciência, mas você está pensando em outra coisa, não está ouvindo com atenção. Então, é uma virtude ouvir com atenção. Evitar comentar o mal. Então, esse é o oposto, é uma boa qualidade, não é?
Gente, aqui entre nós, no centro espírita, alguém comenta o mal ainda? Hã? Alguém comenta o mal? Bem menos. Vocês aí de cima, eu estou olhando para a câmera, estou vendo, vocês estão olhando os meus olhos. Vocês ainda, alguém comenta mal? Nesse nível de evolução que estamos? Henrique, a gente ainda comenta o mal? Fala mal? A gente tem um pouquinho ainda de maledicência dentro de nós? É óbvio que nós temos. No nosso nível, gente, no nível que o planeta está, mas o problema é o quanto, qual a frequência com que eu estou comentando mal. Nossa, você viu quantos foram mortos lá pela polícia? Nossa, você viu o que aconteceu? Nossa, você viu a vizinha que aconteceu com ela? Né? Aqueles jogadores. Chega, não vou comentar o mal. Então, vamos lá, vamos evitar comentar o mal, comentar o bem, gente. Comenta as coisas boas. Então, eu estou olhando uma coisa, eu estou olhando um quadro, e eu posso olhar o quadro com os meus olhos que veem defeitos. E eu estou vendo o defeito do quadro. Mas eu posso olhar e ver a qualidade, a sensibilidade de quem pintou, a boa vontade. Né? Então, depende dos nossos olhos. Se nós estamos normalmente observando o errado, nós também passamos a julgar os outros. Uma pessoa tomou uma atitude que você não tomaria, então você passa a julgar o outro, a atitude do outro, sem saber o histórico daquela decisão. Percebem? Tudo isso deve vir à tona quando acontece. Os alunos das turmas aí que eu dirigia falavam assim, gente, a gente tem que estar vigilante no nosso pensamento, e cada vez que ocorre alguma coisa, como que uma sirene liga aqui, opa, você está exagerando. É a forma da gente ir aos poucos mudando. Ninguém muda de repente, mas precisa dar um passo por vez. Aceitar o próximo é uma qualidade maravilhosa. Mas a gente aceita muito o próximo quando ele é parecido com a gente. Mas quando ele pensa diferente, já é difícil. Aceitar o próximo não é concordar com ele. Você pode aceitá-lo. Essa é a ideia dele. Ele é corintiano. Tudo bem, eu aceito, ele é corintiano. Mas eu não concordo. Percebe? Ele é evangélico, presbiteriano, sei lá. Eu não sou. Mas eu aceito que ele seja. Ele tem ideias. O Lula, o Bolsonaro, a gente às vezes não aceita a pessoa porque ela tem uma ideia diferente da nossa. Vamos ser mais felizes, gente. Percebem a diferença? Eu aceito, embora eu não concorde. Eu respeito a sua opinião. Isso é respeitar o próximo. Bom humor. O bom humor é uma delícia. Você está com pessoas bem-humoradas. A vida é para a gente levar a vida a sério, mas não tão a sério. Às vezes uma coisa não saiu do jeito que a gente queria. Eu vou perder o meu, sabe, a minha alegria por causa daquilo. Vamos tentar refazer, vamos aceitar que a coisa saiu assim. Eu não estou advogando, sabe, fazer de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Mas vamos viver um ambiente assim mais alegre, sem exageros. Usar do bom humor. O oposto do bom humor é o mau humor. Tá? Eu não vou perguntar se tem alguém que é bem-humorado. Você é bem-humorada? Não, eu não vou perguntar. Ela é bem-humorada. Tudo sou eu. Você está aqui do lado, você é assessora. Quem não está vendo aqui é a Indira, que está aqui do lado, que é a nossa vítima principal aqui. Tá? Então, existem pessoas que são
naturalmente mal-humoradas. Geralmente, são pessoas que estão com aquele sentimento de orgulho ainda muito, muito dentro dela. Qualquer coisinha que dá errado, qualquer coisinha que saiu fora, já ficou mal-humorado. Uma coisa que não deu certo, esse cara vai botar a culpa, porque o cara que é orgulhoso não reconhece que ele erra. Se houve um erro, não é dele, é do outro. Alguém errou. Então pode ser um costume nosso de achar os culpados, porque é terrível querer achar quem foi. Quem foi que tirou isso daqui? Quem foi que não sei o quê? Ai, meu Deus do céu! Né? Então, é algo que a gente deve observar em nós. Eu estou assim. Quando você se olha no espelho, você consegue dar um sorriso para você? Assim, hoje vai ser diferente, vou ver o sol. Não tem sol, está chovendo. Não deve mudar nada. Tá? Pode comentar se vocês quiserem, se acharem que você tem um exemplo. Ah, não, eu gosto de ser mal-humorado. Tá? Sabe, tem? Então, eu estou falando das coisas boas, hein? Falei do bom humor. Tem a paciência e a tolerância, que são irmãzinhas. Paciência, ter paciência. Até tem um texto aqui do meu livreto, não sei se eu vou achar, tá? Da paciência, rapidinho. Paciência é um comportamento virtuoso que busca manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma. Então, é aquele controle emocional equilibrado. Aconteceu não sei o quê, mas eu vou manter a calma. Eu vou esperar dar certo. E acho que alguns de vocês, tenho quase certeza, que não sabem também esperar acontecer, ter paciência, ser tolerante com a falha dos outros. Tá? Se tiver, às vezes, quem lidera um grupo, observa mais as falhas, mas o líder tem que saber como conversar, em que momento conversar com a pessoa. Não quer dizer que não vai conversar, mas vai em paz, tranquilo, né? Uma reciclagem, vai bem. A serenidade é aquela paz total. Serenidade significa a conquista da paz interior. Olha aí, gente. A serenidade é a conquista da paz interior, do equilíbrio, da calma, da bondade, resignação. E como é bom conviver com pessoas que são serenas e que têm bom humor, que dão um sorriso de vez em quando, sabe? Que sabem sorrir para as pessoas. Tá? Todos aqui sabem sorrir? Tem pessoas que eu vejo pouco sorriso. Você sorri. Agora algumas. Tá do outro lado, que nós podemos fazer também. Reage explosivamente a quaisquer observações e críticas. Isso é radical. Se alguém criticou, reage, se defende, morde. Tá? Contraria-se facilmente. Pessoas que são difíceis da gente conviver, porque vira e mexe está contrariado. Então, com aquela cara fechada, de poucos amigos. Aborrece-se, isso aí é mais característica dos orgulhosos. Eu vou rapidinho. O mau humor, né, já falei. Teme o fracasso. Pessoas que, nossa, tem que fazer tudo certinho porque eu não posso fracassar. E em tudo que a gente faz, a gente quer estar mais que perfeito do subjuntivo. Né? Fazer tudo certinho. Porque se der errado, minha moral, minha imagem, o que vai ser da minha imagem? Tá? E aí tem a questão do perfeccionismo exagerado. É bom fazer certo, mas ser perfeccionista... Eu falava, né, no tempo que trabalhava com muitas pessoas ali, mas olha, tem tempo, tem hora para entregar, certo? Então, o perfeito pode demorar muito. Eu não sei se as pessoas vão entender tudo, mas será que agradei? Dá para entender essa característica? A pessoa que é muito preocupada com a sua imagem, que defeito que é esse?
A vaidade, desculpa. Vaidade está ligado também com orgulho, mas é principalmente a vaidade. Evidencia as suas qualidades, exalta as suas qualidades. Fica muito chateado quando erra, né? Porque ele não, esse cara não é tão perfeito assim, não, né? E a gente gosta de ser perfeito. E o melindre? Melindre, sensibilidade aguçada, pessoa que tem autoestima baixa. Gente, é tão rico isso. Lógico que é impossível. Se alguém quiser entender, olha, está aqui também. Não, esse é um livro que eu escrevi no momento, em 2014, acho que foi. 2 anos depois de eu quase ter tropeçado para o outro lado. Eu estava com cateterismo e colocando stent. Eu falei, Deus, segura as pontas aí que eu tenho que fazer, né? Então, não pude deixar. Hoje eu faria algumas melhorias, mas eu queria deixar anotado esses comportamentos decorrentes dos nossos sentimentos, para que as pessoas pudessem, olha, é o mais importante da nossa vida, creio nisso. O mais importante que nós temos é a gente aproveitar a escola que nós estamos. Essa é a parte, porque nós não vamos levar nada daqui. Só o nosso aprendizado e certamente vão perguntar, poxa, você voltou igualzinho, você não mudou nada, você não melhorou nada. Então, a finalidade da nossa vida é essa daí. Tá? A nossa melhoria interior. Depois, na próxima vez, a gente faz o resto.